O Jesse chegou muito perto de destruir o império do Walter White várias vezes. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo, todas as vezes que o Walter White deveria ter desistido do Jesse Pinkman em Breaking Bad. E a primeira coisa que deveria fazer o Walt desistir do Jesse é que ele era um viciado. Para o Walt conseguir entrar no mundo do crime, ele precisava de um parceiro, ele precisava de alguém que já fosse do mundo das ruas. E a única opção dele era o Jesse, porque ele viu o Jesse fugindo de uma operação de drogas e ele conhecia o Jesse porque ele já tinha dado aula para ele. Então o Walt foi até a casa do Jesse e convidou ele para ser o seu parceiro, e caso ele não aceitasse, ele denunciaria ele para a polícia. Você quer cozinhar Cristal agora? Você e eu. Exato. Então a gente pode concordar que o Walt não escolheu o Jesse, mas ele era a única opção que ele tinha. O Jesse era a única possibilidade que o Walt tinha de parceiro para ele conseguir entrar no mundo do crime, porque o Walt tinha muito conhecimento de química, mas não entendia nada de rua. Então, se não fosse com a ajuda do Jesse, ele jamais teria conseguido se introduzir nesse mundo. Mas conhece o negócio. E eu sei química. Eu acho que você e eu poderíamos ser parceiros. Mas o problema aqui é que o Jesse é um viciado em drogas, e isso torna ele um cara problemático e instável. O fato do Jesse ser um cara viciado faça com que o Walt não possa confiar nele em todas as situações, porque, pô, o cara é viciado. Vai que o Walt tá precisando dele agora e ele tá chapadão dormindo lá na casa dele. Tá ocupado. Aí, cara, eu tô tentando fumar umzinho aqui. O fato do Jesse ser um viciado acaba atrapalhando ele. Droga de vício! Não, me dá isso aqui. Não! Isso vai pra privada agora mesmo, você vai ver. Não. Isso aí vale 40 mil, seu desgraçado. Isso não vale nada quando você fuma tudo. Não. Sai daí, sai da minha frente. Então, como o Walt decidiu chamar o Jesse pra ser o seu parceiro, porque ele era a única opção que ele tinha, e aí o Walt percebeu que o Jesse era um viciado e que não dava pra confiar muito nele, o Walt deveria ter desistido dele e ter buscado outro sócio, porque o Jesse conseguiu introduzir ele no mundo do crime, o Walt poderia ter entrado no mundo do crime, conhecido gente, abandonado o Jesse e ter arrumado outro sócio. Em primeiro momento, eu até entendo o Walt ter chamado o Jesse pra ser o seu sócio, porque era a única opção que ele tinha, mas depois disso, cara, o fato dele ser um viciado, de ele ficar utilizando muita droga, dele ser um cara muito estável com as substâncias, cara, isso deveria ter acendido um alerta e o Walt deveria ter dispensado o Jesse, mas o Walt mesmo assim decidiu continuar trabalhando com ele. Puxa, pé de pano, mas você é burro. E a próxima vez aonde o Walt deveria ter desistido do Jesse é quando ele levou o Tuco até a casa dele. Quando o Tuco fica com medo do Jesse e do Walt denunciarem ele pra polícia, ele decide que vai sequestrar os dois. Então ele sequestra o Jesse e pede pro Jesse levar ele até a casa do Walt, porque o Tuco não sabia onde o Walt morava, e o Jesse fez isso. O Jesse levou o Tuco até a casa dele. E nesse momento aqui, o Walt poderia ter percebido que o Jesse não é um cara confiável, que foi só o Tuco pressionar ele, foi só o Tuco ameaçar ele, que ele levou o Tuco até a casa do Walt e entregou o verdadeiro endereço dele. E eu entendo que é o Tuco, o cara mais assustador de Breaking Bad. O cara tava com uma arma falando pro Jesse levar ele até a casa do Walt. Mas o Jesse poderia ter inventado uma mentira, ter inventado um papinho falando que ele não sabia onde o Walt morava, que ele não sabia onde era a casa dele, que o Walt nunca tinha falado e que eles só eram sócios da parte criminosa. Mas o Jesse ficou com medo e levou o Tuco até a casa do Walt. Isso aqui deveria ter acendido outro alerta no Walt, porque ele poderia pensar, o Jesse não é um cara confiável, foi só o Tuco apertar ele que ele já entregou o meu endereço. O que você tá fazendo aqui? Entra aí. Então o Walt poderia ter pensado assim, se a polícia pegar o Jesse e começar a apertar ele vai entregar a minha identidade, ele vai me entregar pra polícia, e também já tinha todo o histórico de drogas do Jesse. Então isso aqui foi mais um motivo, foi mais uma coisa que deveria ter feito o Walt desistir do Jesse. O fato de que no primeiro momento onde o Tuco apertou ele já entregou aonde o Walt morava, já levou o Tuco no exato local da casa do Walt. Nesse momento o Walt poderia ter perdido toda a confiança que ele tinha no Jesse e também ter desistido de trabalhar com ele e arrumar outro sócio, um sócio mais confiável que não entregaria aonde ele mora e um sócio que também não utiliza drogas e substâncias, porque em algum momento o Jesse pode arrumar problemas pro Walt.
E a próxima vez aonde o Walt deveria ter desistido de trabalhar com o Jesse foi quando ele utilizou ácido fluorídrico na banheira. Depois que o Walt desenvolve o gás de fosfina, ele consegue matar o Emílio, mas o Crazy 8 fica vivo. Então o Walt e o Jesse acabam jogando na moeda e o Walt fica responsável por matar o Crazy 8 e o Jesse fica responsável por dissolver o corpo do Emílio no ácido. O melhor plano de ação é a decomposição química. É dissolvê-lo em um ácido. Ah, cara, fazer isso é punk. Não, você não tá falando sério. E quem é que vai fazer isso? Não olha pra mim, não. Vamos fazer isso juntos. Não, Sr. White, eu não lido bem com cadáveres. Então o Walt manda o Jesse comprar uma bacia de polietileno. E essa bacia tem que ser grande para caber um corpo ali dentro e também tem que ser de polietileno para ele poder dissolver o corpo ali dentro. Alô? Tá bom, que tipo de plástico? É polietileno. E como é que eu vou saber isso? Porque eu te disse. Olha, no fundo, tem um triângulo. Ele vem em relevo no plástico. Tá, LDPE, tá bom, eu achei. E o Jesse vai comprar essa bacia. Parece meio frágil. Ah, eu não sei não. Qualquer ácido decente vai corroer ele todo. Não o fluorídrico. Mas ele não acha nenhuma bacia que seja do tamanho exato do corpo, então ele desiste de comprar. Porque caso ele comprasse uma bacia muito pequena, ele teria que cortar o corpo ao meio e essa parada é meio sinistra. Nenhuma loja na cidade vende um container plástico onde caiba um corpo. Podia ter comprado 2 containers. Pernas em um, tronco em outro. Dá até um arrepio, cê é louco. Então, como ele não encontrou nenhuma bacia que caiba um corpo, ele decide dissolver o corpo do Emílio na própria banheira. Porque a banheira tem o tamanho exato para caber uma pessoa, então é o lugar perfeito pro Jesse dissolver o corpo do Emílio. Então o Jesse vai lá, pega o corpo do Emílio, coloca na banheira e joga todo o ácido fluorídrico ali e só fica aguardando o ácido fazer o trabalho dele e dissolver o corpo. E depois disso, o Walt chega na casa do Jesse e o Jesse fala: "Pô, senhor White, você falou que eu precisava de uma bacia de polietileno, mas isso é baboseira, porque uma banheira tem o tamanho exato de uma pessoa, então é o lugar perfeito para eu dissolver o corpo do Emílio e eu já tô fazendo isso. O corpo do Emílio tá lá em cima na banheira junto com o ácido." Mais pesada, quer falar disso? Tenta arrastar 90 quilos de carne podre escada acima. Mal consegui enfiar ele na banheira. Na banheira? E nesse momento aqui, o Walt olha pro Jesse com uma cara meio assustado e vai ali pro lugar exato do primeiro andar, que fica exatamente embaixo do lugar que fica a banheira. E quando eles chegam ali embaixo, o piso onde fica a banheira desmorona, porque o ácido fluorídrico corrói tudo, inclusive cerâmica. Esse ácido fluorídrico é tão forte que ele consegue corroer tudo, menos plástico de polietileno. Por isso que o Walt estava pedindo pro Jesse comprar uma bacia de polietileno, porque eles dissolveriam o corpo ali, mas o ácido não teria a capacidade de dissolver aquela bacia, então seria o lugar perfeito. O que foi mesmo que você perguntou? Ah, sim. Sobre a merda do container de plástico que eu pedi para comprar. O ácido fluorídrico não corrói plástico. No entanto, ele dissolve metal, pedra, vidro, cerâmica. Ai, que burrinho. Mas já na banheira não deu certo, porque o Jesse colocou o corpo ali, o corpo foi dissolvido, o ácido dissolveu o corpo, mas também dissolveu a cerâmica da banheira, o piso, tudo, então tudo desmoronou e a casa do Jesse ficou com um buraco gigantesco. Então já nesse momento aqui, o Walt poderia ter desistido do Jesse e percebido que ele é meio burro e que ele não segue ordens e que em algum momento ele ferraria ele. Porque o Walt disse que o Jesse precisava dissolver aquele corpo e ele só deu uma ordem, um detalhe, que é: precisa ser numa bacia de polietileno. Precisa ser numa bacia de polietileno. Precisa ser numa bacia de polietileno. E o Jesse, mesmo assim, não escutou isso, dissolveu o corpo na banheira e fez uma sujeira absurda. Eles precisaram ficar limpando o corpo, tripa, osso da casa inteira do Jesse. E o próximo momento onde o Walt deveria ter desistido do Jesse é quando o Jesse leva o trailer até a casa dele. Depois que a mãe do Jesse expulsa ele da casa que ele mora e a polícia apreende toda a grana dele, o Jesse fica sem lugar pra morar e sem dinheiro. Então nesse momento o Jesse tá completamente lascado, sem grana, sem lugar pra ficar. Ele vai até a casa de vários amigos pra pedir pra passar algumas noites lá, ninguém aceita ele, todo mundo rejeita o Jesse. Então nesse momento ele só tem o trailer e a esperança de que o Walt pode ajudar ele. Então o Jesse vai até o estacionamento onde o trailer tá, invade lá,
tira o trailer de lá, porque ele tava sem grana para pagar as diárias do dia que o trailer ficou estacionado ali, então ele precisou entrar lá e tirar o trailer sem a permissão do dono, e ele foi até a casa do Walt para pedir pro Walt ajudar ele de alguma forma. Só que o problema aqui é que o Jesse foi com o trailer até a casa do Walt. E pô, aquele trailer que eles usavam para cozinhar cristal, aquele trailer que tinha um laboratório dentro, o Jesse foi com ele até a casa do Walt, que é uma área residencial, é uma área onde pessoas normais moram. E pior, né? Dentro do trailer tem um laboratório de drogas, então se qualquer pessoa tivesse desconfiado, ligado pra polícia, o Walt teria se ferrado. E principalmente a Skyler, porque nessa época o Walt morria de medo da Skyler descobrir que ele era um criminoso, e a Skyler já tava meio desconfiada, a Skyler já sabia que o Walt tava escondendo algo dela. E se a Skyler tivesse visto você? E aí, qual seria o seu plano, gênio? Então, quando o Jesse levou o trailer até a casa do Walt, ele correu muitos riscos. Seja o risco de algum vizinho ligar pra polícia e descobrirem um laboratório ali dentro, ou seja até da Skyler ver, e querendo ou não, essa é uma parada que o Walt tinha muito medo. O Walt sempre falava pro Jesse não ligar pra casa dele, não procurar ele, porque ele não queria que a Skyler soubesse da relação entre o Walt e Jesse. Então, o Walt sempre pedia essas coisas, mas mesmo assim o Jesse levou o trailer até a casa do Walt pra pedir ajuda com o Walt, porque ele tava completamente lascado. Você não é tão estúpido. Não, olha, eu sei que esse não é o momento Você bom, veio mas... até a minha casa, estacionou aqui, dirigindo isso. Quer dizer, qual é o seu problema? Por favor, me responda. E quando o Walt vê o trailer ali, ele vai correndo lá pra dentro, confrontar e brigar com o Jesse, falando que ele não deveria estar ali. E o Jesse fala, Walt, eu quero que você me ajuda, me dá a minha parte do dinheiro. Inclusive, essa cena até virou meme. Tá, eu só preciso da minha metade do dinheiro e me mando. A sua metade? Não existe a sua metade do dinheiro. Só existe a minha parte. Por que é que eu tenho que ser penalizado por você ser um fracasso? E também nesse momento, o Walt xinga o Jesse, chama ele de viciado, fracassado, inútil, que ele não serve pra nada, que quem é o esperto, quem é o importante dessa operação é o Walt, porque ele cozinha, e o Jesse não faz praticamente nada. O que você faz aqui? Eu queria perguntar, porque eu produzo, tá legal? E pelo que eu sei, você é apenas um viciado. É, um viciado patético. Nesse momento, o Jesse fica muito bravo, ataca o Walt e quase dá um soco na cara dele, mas depois disso o Walt fica com pena, deixa o Jesse entrar pra tomar um banho, se limpar e dar uma grana pra ele. Mas aqui o Jesse quase colocou tudo a perder, porque ele levou um trailer altamente suspeito com um laboratório dentro pra uma área residencial, aquilo seria muito esquisito, e ele também foi contra o pedido do Walt de que ele nunca fosse até lá, de que ele nunca mantesse contato, porque o Walt não queria que a Skyler descobrisse nada, nem que a Skyler desconfiasse de nada. Então meio que o Walt poderia ter percebido que o Jesse às vezes não é um cara muito confiável e que ele também não é muito bom em seguir ordens, porque anteriormente o Walt falou pro Jesse dissolver o corpo numa bacia de polietileno, ele desobedeceu, dissolveu na banheira, fez uma cagada absurda, e agora ele também desobedeceu a ordem do Walt, que era não vai na minha casa, não me liga, não fala comigo, senão a Skyler vai descobrir, vai dar merda. E o Jesse desobedeceu, fez isso tudo, ainda levou o trailer para uma área residencial, cara. Aquilo é um absurdo gigante, qualquer vizinho poderia ter desconfiado, ligado pra polícia, e eles estariam completamente ferrados. E a próxima vez aonde o Walt deveria ter desistido do Jesse é quando ele joga toda a água que eles tinham fora. Quando o Walt começa a achar que vai morrer, ele chama o Jesse pra ir pro deserto e passar 4 dias cozinhando cristal. Mas eles vão pra um lugar totalmente isolado e no meio do nada mesmo. Não tinha ninguém perto, não tinha nada perto e pior, ninguém sabia que eles estavam ali. Mas assim que eles chegam lá no deserto, quando eles estão prestes a cozinhar, o Jesse já toma uma decisão muito burra, que é pegar a chave do trailer e enfiar na ignição e deixar ela guardadinha ali na ignição. E quando ele fez isso, ele ativou o sistema elétrico do trailer e nesses 4 dias que eles passariam cozinhando, a bateria do trailer só foi descarregando e na hora de ir embora, obviamente, o trailer não ligou. E pô, e no momento que eles estão tentando ligar o trailer, o Walt pergunta, Jesse, quando eu pedi pra você guardar as chaves do trailer, me diz que você não colocou na ignição. Jesse, quando eu pedi pra pôr as chaves em lugar seguro, onde colocou? Eu deixei bem aqui, na ignição. E o Jesse fala que colocou, só que ele não rodou a chave, então ele acha que não ativou o sistema elétrico, e nesse momento o Walt fala, cara, você é muito burro, você é muito idiota. Só nisso aqui já era mais um motivo pro Walt ter desistido do Jesse, ter tentado arrumar outro sócio, ter tentado trabalhar com outra pessoa que é mais inteligente, que não corria nenhum risco de ferrar toda a operação dele.
Olha, eu nem virei a chave nem nada, tá legal? Eu não sou burro. Você escutou ele apitar porque eu não ouvi. Falha no Escuta, mecanismo. isso é uma coisa genética sua? É congênito? A sua mãe deixou você cair de cabeça no chão quando você era bebê? E quando eles percebem que o trailer não vai ligar, eles tentam dar uma carga na bateria utilizando um gerador. Só que, pô, gerador utiliza gasolina. E nisso eles acabaram derrubando gasolina no gerador e quando o Jesse foi ligar o gerador, aquilo tudo acabou pegando fogo. Mas na hora que o gerador começou a pegar fogo, o Jesse foi correndo dentro do trailer, pegou a água deles e jogou ali em cima. E aqui surge um grande problema, que é eles estão no meio do nada e aquela água que o Jesse jogou era a última água que eles tinham, então agora é só aguardar a morte chegar. Ah, muito bom. Como sempre, Jesse, foi muito bom. Ai, que burro. Que burrinho. E depois que o Jesse jogou a água deles fora, eles estavam totalmente isolados, no meio do nada, sem ninguém saber que eles estavam ali, e agora sem água para beber, então o tempo deles estava curto. Mas depois que eles sofrem ali durante um período, o Jesse dá a ideia pro Walt desenvolver uma bateria improvisada, o Walt faz isso e eles conseguem sair ali do deserto. O que a gente vai construir? Você mesmo disse. Um robô? Uma bateria. E esse aqui foi mais um momento de burrice do Jesse, aonde o Walt poderia ter percebido que, cara, a qualquer momento o Jesse vai colocar tudo a perder, é melhor eu dispensar ele, é melhor arrumar outro sócio, outro cara pra trabalhar comigo. E o que usaremos para conduzir essa linda corrente elétrica? Qual elemento em particular vem à sua mente? Um fio. De cobre. É cobre. E o próximo momento onde o Walt deveria ter desistido do Jesse é quando ele se vicia em heroína. O Jesse sempre foi um viciado em drogas e isso poderia ter sido desde o início um red flag, um sinal para o Walt perceber que em algum momento ele teria problemas com o Jesse. Mas o Walt não ligou para isso e decidiu trabalhar com o Jesse mesmo assim. Porém, quando o Jesse conhece a Jane, ele acaba se afundando em heroína. E para quem não sabe, heroína é uma substância extremamente pesada, é uma substância extremamente sinistra. Quem utiliza heroína já tá bem afundado, já tá bem lascado. E desde o momento onde o Jesse descobriu heroína, começou a utilizar a heroína com a Jane, cara, a vida dele só foi se destruindo, a vida do cara só foi se acabando, porque, como eu disse, essa é uma substância extremamente pesada, é tipo crack, pô. Você vê que no Brasil os caras largam tudo pra ficar na rua fumando crack. Com heroína é praticamente a mesma coisa, é uma parada extremamente sinistra. E o Walt percebe isso, ele vê a situação de vida deplorável que o Jesse está vivendo e até se nega a dar a grana dele. Se eu te der esse dinheiro, você tá morto em uma semana. Eu tô fora da heroína. Eu nem gostei dela, me deu náusea. Porque o Walt sabe que se nesse momento o Jesse tivesse acesso a muita grana, a muito dinheiro, ele ia usar tanta substância que ele ia acabar tendo uma overdose. Urina aí. Você é gay mesmo, não é? Urina aí. Na farmácia eles vendem teste pra droga. Se estiver limpo, eu te dou até o último centavo. Então eu acho que até lá vai ter que depender da bondade de estranhos para se drogar. Ou então da sua namorada viciada. E quando o Walt conhece o Gus até tenta falar pro Walt que trabalhar com o Jesse é problema, porque ele é um viciado, e viciado é estável. Não acho que sejamos parecidos, Sr. White. O senhor não é um homem cuidadoso. Seu parceiro estava atrasado. E drogado. Mas mesmo assim o Walt fala que gosta de trabalhar com o Jesse porque o Jesse obedece ele, o Jesse escuta ele, então ele não quer trocar de sócio. Mas mesmo assim, no momento que o Jesse se afundou em heroína, o Walt deveria ter desistido dele, deveria ter pulado fora, buscado outro sócio, parado de trabalhar com ele, porque ele estava numa situação de vida deplorável, se acabando em drogas, substâncias e pô, é problema, cara. Pessoas que utilizam drogas são problemas, são pessoas instáveis, que arrumam muitos problemas, que arrumam muitas confusões e principalmente pro Walt, que é um criminoso, onde qualquer detalhezinho aqui ou qualquer errozinho pode lascar ele, pode fazer com que ele seja preso. Trabalhar com um viciado em heroína é muito arriscado. Então nesse momento o Walt deveria ter metido o pé na bunda do Jesse e desistido dele. Põe filho dos outros na maconha, cheirar maconha, fumar cocaína, essas coisas, caótico.
E a próxima vez que o Walt deveria ter desistido do Jesse é quando ele contou tudo pra Jane. Depois que o Walt se negou a dar a grana do Jesse porque ele percebeu a situação deplorável de vida que ele estava vivendo, ele falou: Jesse, eu só vou dar a grana pra você quando você ficar limpo, quando você parar de utilizar heroína. Mas o Jesse ficou muito revoltado e não aceitou o fato do Walt estar se negando a dar a grana dele, uma grana que é de direito dele. E como nesse momento o Jesse ainda namorava a Jane, ele decidiu contar tudo pra ela. Quanto é que ele te deve? 480. Eu também ia ficar brava se alguém me devesse $500. 480 mil. Quê? Como é que é? Mil. É muito dinheiro. O Jesse contou pra Jane que ele era um traficante que produzia cristal e que ele tinha um sócio e que esse sócio dele era um professor de química que estava com câncer e que o cunhado dele trabalha na divisão antidrogas e que principalmente nesse momento o sócio do Jesse estava se negando a dar $480 mil pra ele. Mas depois que o Jesse contou toda a verdade pra Jane, ela ligou pro Walt e começou a chantagear ele, dizendo que se ele não desse a grana do Walt, ela denunciaria ele pra polícia. E o Walt se viu sem escapatória e teve que dar a grana do Jesse. Eu retiro o que eu disse. É uma chantagem. Porque com o que eu sei sobre você... Professor virando traficante com um cunhado na narcóticos. Traz a grana do Jesse. Essa noite. Senão eu acabo com a sua raça. E essa daqui foi uma sacanagem absurda do Jesse, porque o Walt sempre fazia de tudo pra esconder a sua identidade, pra ninguém saber que ele tava no mundo do crime, e o Jesse sabia disso. O Jesse sabia que o Walt queria esconder o máximo possível a sua verdadeira identidade, que o Walt sempre fazia de tudo pra esconder de todo mundo que ele era o Heisenberg. Então nesse momento aqui que o Jesse contou tudo pra Jane, falou todas as informações do Walt pra ela, porque ele tava querendo a grana dele que tava com o Walt pra poder se drogar. O Walt poderia ter percebido aqui que o Jesse não é confiável, cara, porque foi uma sacanagem absurda ele contar tudo pra Jane, sendo que o Walt... E o Jesse ter contado tudo pra Jane foi uma sacanagem absurda, porque o Walt sempre fazia de tudo pra evitar que as pessoas soubessem que ele é o Heisenberg. E na minha opinião, depois que o Walt tivesse dado a grana do Jesse, ele deveria ter abandonado ele de lado, ter arrumado outro sócio, ter arrumado outro parceiro, porque essa daqui é a prova real e definitiva de que o Jesse é um viciado estável. E como o Jesse queria a grana dele pra poder se drogar, ele abriu a boca, contou tudo pra Jane e ela chantageou o Walt pro Walt entregar a grana do Jesse. Mas depois disso, o Walt também vacilou com o Jesse, porque ele deixou a Jane morrer. Ele teve a oportunidade de salvar ela, mas ele preferiu deixar a Jane morrer. Mas o Jesse ainda não sabe disso. E a próxima vez que o Walt deveria ter desistido do Jesse é quando ele decide que vai matar os traficantes que mataram o Combo. Depois que o Jesse descobre quem são os dois traficantes que mataram o seu amigo Combo, ele decide que vai se vingar. Então o Jesse começa a investigar aquela área, começa a estudar ali e planejar a forma que ele vai matar esses dois traficantes. E nisso ele também descobre que esses dois caras trabalham pro Gus. Mas mesmo assim o Jesse tá decidido a matar esses dois traficantes. Mas o Walt fica insistindo pro Jesse não fazer isso, porque como esses dois caras trabalham pro Gus, se o Jesse matar eles, cara, ele tá lascado, ele vai estar enrolado, porque o Gus é um cara perigoso, o Gus é um cara extremamente poderoso. Os homens lá fora são funcionários de confiança. E quando eu soube o que queria fazer, se não fosse por esse homem, e pelo respeito que eu tenho por ele, eu lidaria com isso de maneira muito diferente. Então, o Walt insiste pro Jesse não matar os caras, mas o Jesse não dá ouvidos e ele realmente tá decidido a matar os caras que mataram o Combo. E tem outro detalhe aqui que deixa o Jesse com muita raiva, que é, esses dois caras utilizam uma criança pra cometer crime pra eles. Então, eles deixam uma criança vendendo droga. Eu ouvi da irmã do garoto que o matou. Ouviu quando eu disse garoto? Tem uns 11 anos. Matou o Combo, forçado. Os dois canalhas obrigaram ele a vender. Usam crianças porque, se forem pegos, não vão pra cadeia. E também foram eles que mandaram esse mesmo molequinho matar o Combo, que é o amigo do Jesse. Então ele fica muito bravo, ele não aceita o fato desses caras utilizarem essa criança pra cometer crime, pra vender droga, pra matar por eles, porque é uma criança. E eles fazem isso porque dificilmente vai dar merda pra uma criança, jamais a polícia investiga uma criança, e até caso a polícia descubra algo, alguém investigue, pra criança vai ser bem mais tranquilo do que pra um adulto maior de idade. Então é por isso que eles utilizam
crianças pra cometer crime. Mas como o Walt sabia que se o Jesse matasse esses dois caras ia dar merda, ele conversa com o Gus e o Gus acerta uma reunião aonde tá o Gus, o Walt, o Jesse e esses dois traficantes. E durante essa reunião, o ponto principal que incomodava o Jesse e que ele falou pro Gus é que esses dois caras utilizavam uma criança pra cometer crime. Eles usam crianças. Esses miseráveis usam um moleque de 11 anos pra matar por eles. Imaginava que você fosse um negociante decente. É assim que faz negócios? O Jesse falou isso pro Gus, o Gus disse que também não concordava e mandou os caras pararem. E eles aceitaram numa boa, a reunião foi finalizada, tá tudo resolvido. Só que durante a noite, esses dois caras vão lá e matam aquele molequinho que trabalhava com eles e o Jesse fica muito bravo e revoltado, porque esse molequinho era irmão da atual namorada do Jesse, a Andrea. Então o Jesse decide que vai matar esses dois caras porque é inaceitável. Anteriormente eles concordaram em parar de trabalhar com criança, mas depois de noite eles foram lá e mataram o molequinho e até faz sentido, né? Porque eles matando o moleque, eles estão parando de trabalhar com ele. Mas o Jesse não aceitou isso e foi lá matar os caras. E nesse momento que o Jesse tava indo pra matar os dois caras com uma arma, coisa que não daria certo, até porque seriam 2 contra 1 e o Jesse é ruim de tiro, o Walt chega, atropela os dois caras, mata eles e manda o Jesse correr. Então nesse momento aqui o Walt salvou a vida do Jesse, mas também arrumou problema pra ele. Porque esses dois caras trabalhavam com o Gus e o Gus meio que já tinha acertado tudo, já tinha resolvido tudo e tinha falado pro Jesse não matar os caras. Então, no momento que o Walt matou esses dois caras pra salvar a vida do Jesse, ele acabou arrumando problema com o Gus. Corra! Então o Gus mandou o Jesse esquecer todas essas paradas. Só que aqui eu entendo a parte do Jesse, porque o Gus mandou eles pararem de utilizar crianças, então na cabeça do Jesse eles só iam parar, meio que demitir o moleque, parar de trabalhar com eles, mas não, eles foram lá e mataram o moleque. Essa aqui foi uma parada absurda, e principalmente porque esse molequinho era irmão da namorada do Jesse, então eu entendo a revolta do Jesse, mas pô, ele desobedeceu a ordem do Gus. Mantenha a paz. E o Walt teve que se envolver e arrumou problema com o Gus. Então esse daqui era outro momento onde o Walt deveria ter percebido que trabalhar com o Jesse é problema. Aqui é outro momento onde o Walt deveria ter desistido do Jesse, porque o Jesse não é um cara bom pra obedecer ordem. O Gus falou, não mata esses caras, vamos resolver aqui, esquece toda essa parada. Mas mesmo assim o Jesse foi lá, decidiu que ia matar os caras. O Walt precisou matar os caras pra eles não matarem o Jesse. Então mais uma vez o Jesse trazendo problemas pro Walt. E a próxima vez aonde o Walt deveria ter desistido do Jesse é quando ele não mata o Gus. Depois que o Walt matou aqueles dois traficantes, o Gus ficou extremamente bravo com ele. E o Walt sabe que em algum momento o Gus vai matar ele. Só que antes de matar o Walt, o Gus quer um substituto. E anteriormente ele tinha arrumado o Gale, mas o Walt foi lá, mandou o Jesse matar o Gale, então não tem um substituto. E a única pessoa que sabe cozinhar um cristal igual do Walt é o Jesse. Então o Gus pega o Jesse pra começar a trabalhar junto com ele, meio que eles começam a andar pra todo lado, o Jesse começa a acompanhar o Gus e o objetivo do Gus é ganhar a confiança do Jesse pra que ele possa matar o Walt e o Jesse substituir ele na produção de cristal. Mas o Jesse fala pro Gus que se ele matar o Walt, ele não vai cozinhar, ele não vai substituir ele. Então isso momentaneamente tá mantendo o Walt vivo. Pode cuidar do laboratório sozinho agora. Deixe o Sr. White ir. Pague ele. Mande embora, mas não mate. Sabe que isso não funciona. Então você tem um problema. Mas o Walt sabe que a qualquer momento o Gus vai se revoltar e vai acabar matando ele e o Jesse. Então o Walt começa a insistir pro Jesse matar o Gus. E o Walt não podia fazer isso porque o Gus não deixava ele chegar perto dele em hipótese nenhuma. O Gus sabia que o Walt é um cara maluco, que o Walt é um cara esperto, então o Gus não deixava o Walt chegar perto dele porque ele sabia que caso o Walt chegasse, o Walt ia inventar alguma parada absurda pra matar ele. Tipo o que ele fez lá com a galera do Tio Jack. E por mais que o Gus não deixasse que o Walt chegasse perto dele, o Jesse ele deixava. Então o Jesse era a pessoa perfeita pra matar o Gus. E o Walt começa a insistir pro Jesse fazer isso. O Walt fala que, cara, não confia no Gus. A qualquer momento ele vai matar eu, vai matar você, não confia nele. Só que nesse momento o Jesse já tava percebendo que o Gus é um cara gente boa. E que o verdadeiro problema nessa história toda era o Walt. E nesse momento o Jesse começa a se negar a matar o Gus, começa a enrolar, começa a meter um papinho, começa a mentir pro Walt,
Walt falando que ele não chega perto do Gus, coisa que é uma mentira absurda, porque ele tava andando pra todo lado junto com o Gus, e ele não queria matar o Gus. Então você viu o Gus? O quê? Não. Você não viu o Gus? Não. E quem te disse tudo isso? Porque ele estava começando a perceber que o problemático dessa história, a pessoa ruim, realmente era o Walt. E esse daqui é outro momento onde o Walt deveria ter desistido do Jesse, porque anteriormente o Walt não se preocupou com todos os problemas que ele teria se matasse aqueles dois traficantes que trabalhavam pro Gus. Ele não se preocupou, foi lá, mesmo assim, matou os caras e o Gus ficou totalmente contra ele. Só que agora, aonde o Jesse precisa salvar a vida do Walt, matando o Gus, porque ou o Gus morre ou o Walt morre, o Jesse tá se negando a fazer isso. E sim, eu sei que anteriormente o Jesse matou o Gale e salvou a vida do Walt, então ele meio que já pagou essa dívida, eles estão meio aqui no 0 a 0, só que aqui o Walt insistia pro Jesse matar o Gus. O Walt falava, Jesse, se você não matar ele, ele vai me matar. Então, quando o Jesse começou a se negar, quando o Jesse começou a inventar papinho, mentira, falando que não viu o Gus, era uma oportunidade perfeita pro Walt perceber que, cara, esse Jesse aqui não é flor que se cheire, eu tenho que meter o pé na bunda dele, eu tenho que largar ele. E sim, eu sei que quem deu a informação pro Walt de que o Gus visitava o Hector Salamanca no asilo foi o Jesse, e foi graças a essa informação que o Walt conseguiu matar o Gus, só que nesse momento onde o Jesse estava se negando totalmente a matar o Gus, o Walt poderia ter percebido, cara, eu não posso contar tanto assim com o meu sócio, eu não posso contar tanto assim com o meu parceiro, porque, pô, tô pedindo pra ele matar um cara e salvar minha vida e ele tá se negando a fazer isso. E ninguém pode falar que o Jesse tava se negando a matar o Gus porque ele tava com medo do Gus descobrir e matar ele, porque o Walt deu ricina pra ele matar o Gus. Então é uma parada que ninguém desconfiaria de que o Gus tinha sido envenenado, então o Jesse poderia matar ele numa boa, sem medo, sem preocupação. Mas ele se negou a fazer isso. Se for atrás dele armado, nunca sairá de lá vivo. Mas com isso, é só colocar na bebida ou na comida. Ele não tem gosto nem cheiro. 36 horas depois... Mesmo sabendo que se ele matasse o Gus, ele estaria salvando a vida do Walt, mesmo ele sabendo que se o Gus continuasse vivo, o Walt ia morrer, o Jesse não matou o Gus. Então esse daqui é outro momento onde o Walt deveria ter desistido de trabalhar com o Jesse. E é engraçado perceber que ao longo de Breaking Bad, o Jesse deu vários sinais de que ele poderia dar problema pro Walt e de que ele não era um cara confiável e que principalmente ele poderia arrumar problemas por ser um viciado em drogas. Mas mesmo assim o Walt gostava de trabalhar com ele. Mesmo assim o Walt não quis arrumar outro sócio, não quis arrumar outro parceiro. E eu também sei que o Walt não é um anjinho e que ele fez várias maldades com o Jesse, principalmente deixar a Jane morrer e envenenar o Brock. Só que em vários momentos, vamos pensar do ponto de vista do Walt, ele deveria ter percebido que o Jesse não é tão confiável, que o Jesse não é um parceiro tão bom assim e deveria ter desistido dele. Mas na minha opinião, o Walt fez muito mais maldade com o Jesse do que o Jesse fez com ele. E se você assistiu o vídeo até aqui, eu vou te pedir para você se inscrever aqui no canal e também deixar o like nesse vídeo, e também vou te convidar para assistir um desses dois vídeos que tá aparecendo aqui na tela, que eu tenho certeza que você vai curtir. Se você assistiu até aqui, valeu pessoal, muito obrigado, um grande abraço e falou!